Bom sábado a todos. Isto era apenas o teste para ver se o microfone estava a funcionar. Meus queridos, depois do louvor musical, depois de orarmos ao nosso Deus, depois da história para reflexão às nossas crianças, vamos então agora nós refletir no que nos diz a palavra de Deus. E como é normal, não vamos abrir a palavra de Deus sem antes orarmos primeiro. E, portanto, mesmo assim sentados, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Senhor, que habitas o mais alto dos céus, neste momento, Senhor, rogamos sabedoria, Senhor Deus, para compreendermos a Tua Escritura Sagrada e o que Tu nos tens revelado, Senhor. Pedimos-te sabedoria para sabermos perceber as lições que podemos aprender para nós e para percebermos como as aplicar na nossa vida, Senhor. Te suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Deixem-me só ligar o cronómetro para eu me controlar, mais ou menos. E hoje nós temos ali um sermão que tem assim um título um pouco curioso. E nós vamos começar por abrir no livro de Juízes. Nós hoje vamos estudar basicamente alguns capítulos do livro de Juízes, juntamente com o capítulo 54 do livro Patriarcas e Profetas. Okay? O nosso estudo de hoje vai ser isto. E nós não vamos ler, eu não vou ler os textos todos convosco, senão estaríamos literalmente aqui até ao pôr do sol, não é isso que queremos. Vamos ler alguns textos e vamos perceber aqui o que podemos aprender. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 28. Juízes 16, verso 28. E nós vamos primeiro ao fim, para depois voltarmos ao início. Juízes capítulo 16, verso 28, diz o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E nós conhecemos bem o relato histórico do que foi a vida de Sansão. E nós, quando falamos muito em Sansão, nós falamos muito da falta de domínio próprio. É verdade, hoje também vamos falar um pouco de falta de domínio próprio, mas o que eu quero chamar a vossa atenção hoje, mais, é para o outro aspecto. Não é tanto para Sansão, mas é para como Deus trabalha ao longo da vida de Sansão. É para isso que nós queremos focar o nosso estudo de hoje. E para começarmos, vamos então ao início do relato, que está no capítulo 13 de Juízes. Juízes, capítulo 13, verso 1. E nós vamos percorrer estes capítulos entre o 13 e o 16, está bem? Juntando com o espírito de profecia. Ora, estávamos na altura dos juízes, não é? O livro de Juízes fala desta altura. Era uma altura em que o povo de Israel já tinha entrado parcialmente em Canaã. Deus tinha ordenado para entrarem totalmente. Atenção ao feedback. Deus tinha ordenado para que eles entrassem totalmente. E era para despojarem todo aquele território e todos os vários povos pagãos que ali estavam. Mas foi isso que Israel fez? Não. Israel entrou parcialmente. Israel fez aquilo que nós muitas vezes fazemos, que é começamos uma tarefa, todos empenhados, e depois a meio da tarefa aquilo começa a levar o seu tempo e nós começamos a esmorecer. E depois a tarefa fica por completar. Não é? Ficou ali algures a meio, perdida. Não é? E estávamos nesta fase em que Josué, o profeta Josué, já era falecido, não havia ainda reis em Israel, portanto Israel não tinha governação, não tinha profeta para orientar e não tinha reis humanos também ainda. Isso já foi só no tempo de Samuel. E, portanto, era o tempo dos juízes, em que o povo de Israel, as várias famílias, as várias tribos, e os textos do livro de Juízes dizem isso várias vezes, cada um fazia como bem melhor lhe parecia. Era um tempo assim um pouco desgovernado.
E no meio desta desgovernação toda, existia um povo que atormentava constantemente Israel. Que povo era esse? Os filisteus. Não é? Os filisteus. Porque casa que não se governa, rapidamente é conquistada. Não é? Rapidamente é dominada. E, portanto, Israel vivia sob a opressão, nesta altura, dos filisteus. Mas o verso 1 do capítulo 13 diz assim, Juízes 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mau perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E depois continua. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ora, o que é que acontece aqui? Estamos numa altura em que os filisteus já oprimiam Israel há cerca de 40 anos, diz o texto bíblico, e Deus diz assim, pronto, agora está na altura de eu trabalhar para começar a libertação de Israel. Ele então escolhe uma família, de acordo com certos critérios dele, e dá instruções a essa família. Ele aparece primeiro à esposa de Manoá, não é? Nós conhecemos o relato, sabemos que depois a esposa vai contar ao marido, o marido ora a Deus para que Deus envie o anjo outra vez, e depois o anjo aparece novamente, etc. Nós conhecemos isso. Mas é interessante porque, não sei se alguma vez tiveram curiosidade e repararam. No verso 4, quando o anjo começa a dar indicações à esposa de Manoá, ele diz assim, não bebas vinho ou bebida forte. Ué, então mas vinho já não é bebida forte? Porquê é que o anjo diz ou bebida forte? De que vinho é que ele está aqui a falar? Ele está a falar de um vinho que não é bebida forte. O que é que ele está aqui a falar? Disseste fermentado ou não fermentado? Vinho fermentado. E isso não é bebida forte? Ok. Vamos ver o que diz no Espírito de Profecia. Diz assim, capítulo 54, de Patriarcas e Profetas. Diz assim, no meio da vasta apostasia, os fiéis adoradores de Deus continuaram a suplicar-lhe a libertação de Israel. Embora aparentemente não fossem atendidos, embora ano após ano o poder do opressor continuasse a repousar mais pesadamente sobre a terra, a providência de Deus estava a preparar auxílio. Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar. E foi para assegurar as suas capacidades para esta obra que os hábitos de ambos, mãe e filho, deveriam ser cuidadosamente regulados. E eu não sei se alguma vez foram ver o verso 14 de Juízes capítulo 3. Porque no verso 14 está a chave para percebermos porque é que o anjo, quando dá as indicações pela primeira vez, parece falar de um vinho que não é bebida forte. Porque ele diz, não bebas nem vinho e nem bebida forte. Reparem o que é que diz o verso 14. Ora, Juízes capítulo 13, verso 14. Portanto, o anjo apareceu novamente, a pedido de Manoá, e diz assim, de tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Qual é a proibição? Não vai tocar em nada que procede da videira. Isso é só vinho fermentado? Não. Então já percebemos
que o vinho aqui está inclusivamente a falar do não fermentado. Por isso é que faz a distinção. Ok? Porque esse é um problema, ou melhor, é uma dificuldade do texto bíblico traduzido para português. Porque nós, em português, não temos uma boa tradução para a palavra que está lá no aramaico, para vinho. Na verdade, poderíamos chamar talvez mosto. Porque às vezes aquela palavra era usada para o vinho fermentado e às vezes a mesma palavra era usada para o não fermentado. Ok? E portanto, às vezes, Deus toma decisões que até parecem ir além das suas leis. Porque ele proibiu ou considerou pecado beber sumo de uva? Não. Não é fermentado. Mas o que é que ele disse aqui? Olha, aqui eu vou-te dar umas indicações extra. Okay? Para além das minhas leis, aqui para ti, por causa do teu propósito, da tua missão, eu tenho instruções extra. Não rapar o cabelo, era pecado. Havia instruções extra. Porquê? Porque Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar. Pergunta: Deus tem alguma obra importante para o povo do tempo do fim realizar? Tem? Ok. Sabem o que é que isso significa, não sabem? Também temos instruções adicionais. Mas é interessante porque ele começa por dar instruções aos pais. Reparem que no capítulo 13 de Juízes, a pergunta que Manoá faz no verso 12, Manoá pergunta ao anjo assim: quando se cumprirem as tuas palavras de a esposa ter um filho, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E agora o anjo responde no verso 13, ele diz o quê? Guarde-se o menino de tudo quanto eu lhe disse. É isso que está lá escrito? Não. Manoá pergunta sobre o filho e o anjo responde o quê? Sobre a mãe. Guarde-se a mulher de tudo aquilo que eu lhe disse da primeira vez. E é interessante porque o Espírito de Profecia lança mais luz sobre isto e diz assim: o filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada por princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma se quiser o bem-estar do filho. E aqui estamos a falar ainda no tempo em que o filho é o quê? Um embrião dentro do ventre. Já nessa altura. E nós agora pensamos assim: oh Rui, então, mas isso parece que é só para as mulheres, não é? Só as mulheres é que têm que, coitadas das mulheres, que, quer dizer, ainda têm o esforço todo da gravidez e de dar à luz, e ainda tem aqui uma série de sacrifícios, coitadas das mulheres. A Bíblia é um bocado machista. Só que é só ler a frase seguinte do Espírito de Profecia. Aliás, antes disso, não é? Já lá vamos. Às vezes, quando as senhoras estão grávidas, nós na sociedade ouvimos muito aquelas frases: não, olha, que ela agora está grávida, tu, às vezes até mais para o marido, tens que a tratar muito bem, tens que fazer tudo o que ela quiser, ela tem que estar em paz e sossego por causa da criança. Não é? Quando ela te pedir chocolates, vais dar um chocolate, que ela tem que estar feliz. O Espírito de Profecia tem conselhos para essas pessoas. Ele diz assim: conselheiros imprudentes insistirão com a mãe, e às vezes com o pai também, sobre a necessidade de satisfazer todos os desejos e inclinações. Mas tal ensino é verdadeiro. É isso, é assim que tem que se fazer. Falso e prejudicial. A mãe é colocada por ordem de quem? Por ordem de quem? Ok. Por ordem do próprio Deus, sob a obrigação mais solene de exercer domínio sobre si mesma. E agora sim, né? Parece que é tudo para as mães, coitadas das senhoras, parece que Deus tem uma vendetta qualquer contra as senhoras, não é?
Só que na frase seguinte, no parágrafo seguinte, ele diz assim: e os pais, assim como as mães, estão incluídos nesta responsabilidade. Qual responsabilidade? Tudo o que foi dito até agora. Dominarem-se a si mesmos, terem cuidado com o que fazem, perceberem que eles também influenciam o filho. Ou seja, os pais são colocados na mesma fasquia da mãe. Okay? Deus tem a mesma exigência para a mãe e para o pai. Pai e mãe transmitem aos filhos as suas características mentais e físicas e as suas tendências e apetites. Portanto, minhas senhoras, não se estressem, a responsabilidade não é só vossa. A responsabilidade também é nossa. Nós temos que ter muito cuidado porque não é por não termos o filho dentro do nosso ventre que nós estamos livres. Só que, entretanto, nós podemos pensar assim, pronto, mas isso é durante a gravidez e tal, e para transmitirmos os cromossomas certos e mais não sei o quê. Depois, quando a criança nasce, está tudo bem, não é? Quando a criança nasce, está tudo bem. O microfone vai subindo, irmãos, é normal. Pensamos assim, né? A criança nasceu, está ótimo, agora ele está cá fora, já posso fazer o que eu quiser, que eu já não lhe passo mais cromossoma nenhum, não é? Só que o que é que diz o Espírito de Profecia? Não bastava que o filho prometido recebesse um bom legado dos pais. Este devia ser seguido de um ensino cuidadoso e pela formação de hábitos corretos. Deus tinha decidido que o futuro juiz e libertador de Israel fosse desde a infância ensinado na estrita temperança. Ora, vamos parar um pouco e pensar. E nós temos aqui pessoas que trabalham na área da educação, pessoas que trabalham na área da psicologia, quer infantil, quer de adultos. As crianças imitam o quê? O que veem, o que ouvem. Elas imitam quem? Os adultos, a começar por aqueles que vivem mais próximo, não é? O pai e a mãe. Ou seja, afinal não é só até o feto nascer. Ora bolas, quando o feto está cá fora temos que continuar a ter domínio próprio, temperança, hábitos, se queremos passá-los à geração seguinte. Não é? E portanto já viram a responsabilidade que estava colocada sobre Manoá e a sua esposa. Não é? Eu pergunto-me se a esposa se talvez se tenha arrependido de ter deixado de ser estéril. Mas não se arrependeu certamente. E, portanto, eles tinham esta responsabilidade, não é? E o texto do Espírito de Profecia vai bastante duro, porque ele diz assim: as lições de temperança, renúncia e domínio de si mesmo devem ser ensinados às crianças desde quando? Logo desde a primeira infância. Eu não sou técnico de educação, eu não sei distinguir a primeira infância da segunda infância, eu não sei até que idade é que isso faz. Deixo para quem percebe desse assunto. Até aos 3 anos. Portanto, a primeira infância é dos 0 aos 3. Não é? Então tem que ser ensinado temperança, domínio de si mesmo, renúncia, logo a um bebê entre os 0 e os 3. Tarefa complicada, não? Pois é. Mas nós vamos a Juízes capítulo 13 e vamos ler o verso 24 para vermos o que é que Deus diz. Será que Manoá e a sua esposa tiveram sucesso, fizeram um bom trabalho? Juízes capítulo 13, verso 24, diz o seguinte: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aparentemente este verso não diz assim muita coisa, não é? Diz que o menino nasceu, cresceu e o Senhor o abençoou, não é? Abençoou com quê? O que é que nós sabemos que o Senhor lhe deu? Força física. Mas que tipo de força física? Porque hoje em dia também há muita gente com força física, não é? A gente vai ali aos ginásios e assim, de vez em quando há uns que levantam assim uns quilos valentes ainda. Foi esse tipo de força física? Não. Foi uma força física que não se treina propriamente no ginásio. Aquilo era um bocado de força acima do que se vê por aí. Não é?
Ele era uma força física que ele bateria os recordes todos dos Jogos Olímpicos e estabeleceria uma fasquia que mais ninguém alguma vez lá chegaria perto. Praticamente. É basicamente isso. Foi força extranatural, sobrenatural, que Deus lhe deu. Mas nós percebemos que o relato de Sansão, e aqui terminamos o capítulo 13 muito rapidamente, até aqui parece estar tudo bem. Não é? Está tudo bem e tal, o anjo deu as indicações, eles cumpriram, o menino cresceu, Deus abençoou, pronto, está feito, vamos para casa, não é? O problema é que não. O problema é que a partir do verso 14 nós começamos a perceber, do capítulo 14, começamos a perceber que afinal, a partir de uma certa altura, as coisas começaram a desviar-se um bocadinho do plano original de Deus para Sansão. E nós sabemos a história, não vamos ler tudo, nós sabemos que Sansão conheceu ali uma moça, ali, de que nação é que era a moça? Ela era israelita? Filisteia, ok. Então pronto, ele conheceu uma moça filisteia, não sei bem como é que ele a conheceu, mas talvez ele até frequentasse um bocadinho a sociedade filisteia. Mas a verdade é que a conheceu e tal, ficou apaixonado e não sei o quê, e disse aos pais, quero casar com ela. E o que é que o pai disse? O que é que Manoá lhe disse? Tens tantas moças em Israel, será que não há uma em Israel? Não, eu quero esta porque, o que é que diz o texto? É desta que eu me agrado. Esta aqui é aquela moça. Né? E o contrário pode ser dito. Se fosse uma moça, aquele moço, que coisa, daquilo é que eu me agrado. E aqui nós começamos a perceber que Sansão, ao ir crescendo e ao ir formando o seu livre-arbítrio, começou a usar como critério para fazer as suas escolhas a própria vontade. Não é? A própria vontade, a tal falta de domínio próprio que nós muitas vezes falamos. Não é? Mas temos uma indicação curiosa no Espírito de Profecia, porque é assim. O texto diz o seguinte, ali no capítulo 54. Se Sansão tivesse obedecido às ordens divinas tão fielmente como os seus pais fizeram, o seu destino teria sido mais nobre e mais feliz. Eu não sei se perceberam a pista que está ali no texto. Os pais de Sansão cumpriram a missão que Deus lhes deu através do anjo? O texto diz que eles cumpriram fielmente. Eles ensinaram tudo, eles regraram-se durante a gravidez, eles ensinaram e regraram-se durante todas as várias infâncias, tudo. Cumpriram fielmente. Só que depois existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Não é? E às vezes, e por isso é que nós muitas vezes também vemos, quer na igreja, quer fora da igreja, nas famílias, pessoas que nós dizemos assim, mas o pai e a mãe daquela pessoa eram pessoas tão extraordinárias, e como é que foi sair aquilo? Às vezes dizemos esta expressão, não é? Como é que foi sair aquilo? Não é? Pois é, eu pergunto-me se os vizinhos de Manoá também não diriam a mesma coisa. Mas o Manoá e a esposa, e como é que vai sair aquilo? Gente? Mas pronto, né? Só desta é que eu me agrado, diz ele, não é? E o assunto hoje não é relacionamentos, é apenas o que se passou na vida de Sansão. E o Espírito de Profecia diz assim, exatamente quando Sansão entrava para a varonilidade, para a idade adulta, de homem adulto, época em que deveria executar a sua missão divina, não se esqueçam que ele tinha um propósito, Deus tinha uma missão, um percurso que queria que ele seguisse. Tempo em que mais do que em qualquer outro deveria ser fiel a Deus, Sansão ligou-se aos inimigos de Israel. E agora reparem, não procurou saber se poderia glorificar melhor Deus, estando unido ao objeto da sua escolha, ou se estava a colocar-se numa posição em que não poderia cumprir o objetivo que a sua vida deveria realizar. E este é o problema, não é? Este é o problema. O problema é que o critério dele era: eu gosto, eu quero, faz-me sentir bem,
dá-me prazer, alivia-me o stress e, portanto, eu vou. E às vezes o nosso critério também é assim, né? Às vezes nós esquecemos de fazer a tal pergunta: Deus quer? Deus quer que eu faça isto? Ou Deus quer aquele emprego para mim? Ou Deus quer aquela casa para mim? Ou Deus quer este curso universitário? Ou Deus quer esta carreira ou outra? Não, eu gosto disto. Eu gosto disto. Aquela casa foi a melhor casa que eu já vi. E a casa pode ser espetacular. A casa pode ser, de acordo com os critérios humanos, pode ser a solução perfeita para todos os problemas da nossa vida. Só que o que é que falta? Falta a pergunta-chave. Deus quer? A todos os que procuram honrá-lo, a Deus, né, em primeiro lugar, Deus prometeu sabedoria. Mas não há promessa para aqueles que tendem a agradar-se a si mesmos. Quantos não estão a adotar a mesma conduta de Sansão? Porque nós falamos muito de Sansão e às vezes podemos ser tentados a pensar: Sansão. Existe uma canção, irmãos, eu não conheço a letra da canção. Eu uma vez ouvi alguns irmãos da igreja de Santa Maria da Feira cantavam esta canção. Eu não conheço a letra. A canção só dizia alguma coisa do género: Sansão, Sansão, com músculo bem grandão e cabeça de feijão. A música era mais ou menos assim. Sansão, Sansão, cabeça de feijão. Não é? E nós às vezes pensamos muito ao Sansão, Só que o texto diz: quantos não estão a adotar a mesma conduta de Sansão? Quantos de nós hoje não temos às vezes cabeça de feijão? Não é? Porque, sejamos sinceros e vamos parar um bocado. Em que tipo de sociedade é que nós vivemos hoje no século XXI? Eu costumo dizer que nós vivemos na sociedade dos menus. Chegamos a um restaurante, sentamos-nos, o que é que vem? Um menu. O que é que o menu tem lá? Montes de receitas, montes de pratos. O que é que eu vou escolher? O que é que eu quero hoje? Chegamos ao supermercado, chegamos lá, entramos no supermercado, é um menu enorme de produtos. Bom, vamos lá ver o que é que eu quero levar hoje. Entramos nas redes sociais, o algoritmo, de acordo com o que a gente já viu antes, tem traçado um perfil. O Rui entrou, o Rui gosta mais ou menos disto e disto, ele provavelmente vai querer isto e isto e isto no menu dele. Entramos no YouTube, o Rui já viu este vídeo assim, aquele vídeo assim, é destes assuntos que ele gosta, eu vou-lhe sugerir isto assim para o menu dele de vídeos de hoje. E nós vivemos na sociedade dos menus. Para onde nós vamos, nós temos um leque de escolhas. Escolhe o que é que tu queres hoje, o que é que tu queres gostar hoje. E nós habituamos-nos, seres humanos do século XXI, a que a vida é ao nosso gosto. Todos os dias a gente escolhe o que a gente quer naquele dia. E Sansão era assim. As coisas eram o gosto dele. Afinal das contas, ele conseguia tudo o que queria. Se alguém não concordasse... Aliás, quem é que se atrevia a não concordar com Sansão? Não é? Ainda ganhava um bilhete de ida para a Lua sem ser necessário foguete, sem ser necessário nave espacial, não é? Portanto, ele estava habituado, era tudo como ele queria, não é? E nós hoje se calhar estamos na mesma. É tudo como nós queríamos. Mas é interessante uma coisa, porque se formos a Juízes capítulo 14, vamos ao verso 4, porque dos versos 1 ao 3 está lá o relato de Sansão a dizer ao pai: eu quero esta, porque esta é que me agrada. Mas no verso 4 diz uma coisa muito curiosa. Porque diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, pera lá. Vamos pensar um bocadinho. Nós acabamos de ler 3 versos
de uma situação em que Sansão está a fazer uma coisa que o texto indica claramente que não é a vontade de Deus. E depois o verso 4 diz assim: mas os seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor. Oi? Então, mas não é da vontade de Deus, mas vem do Senhor? Como assim? E nós não vamos explicar já isto. Nós vamos entender isto no fim da pregação desta manhã. Guardem esta questão. Porquê é que às vezes as coisas que não são da vontade de Deus, o texto diz que vêm dele? Vamos avançar no capítulo 14 e temos a cerimónia de casamento, não é? E nós temos lá algo que acontece durante o casamento, e nós temos que nos lembrar que os casamentos naquele tempo duravam 7 dias, e era uma semana de festa, não é? Nós, o fim de semana passado, tivemos um casamento aqui, a festa, se fosse uma semana, ainda cá estávamos, não é? Foi um dia. E a meio do casamento, o que é que diz o verso 12 e 13 do capítulo 14? Diz que Sansão propôs uma coisa aos convidados filisteus que ali estavam, não é? O que é que ele propôs? Um enigma. Vamos ler versos 12 e 13 do capítulo 14. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se me não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. O que é que está aqui a acontecer? A festa está a decorrer, ainda vai no seu início, e Sansão propõe um desafio. Vou-vos dar aqui um enigma, e é assim: se vocês não conseguirem decifrar o enigma, vocês têm que me dar aqui um conjunto de peças de tecidos e vestuários que naquela altura, convenhamos, seriam uns valentes milhões de euros. Seriam uns 30 camisas e não sei quantas vestes festivais, e 30 vestes festivais, eram 60 peças de vestuário caro. Seriam uns valentes milhões de euros. Mas pronto, mas se conseguirem adivinhar, sou eu que vos tenho que dar a vocês, não é? Qual era a questão? Sansão estava a contar com o resultado final. Qual foi o resultado final? Eles adivinharam o enigma? Não? Sim? Não? A pergunta tem rasteira, não é? Eles próprios? Não. Mas a verdade é que lhe deram a resposta certa. A verdade é que lhe deram a resposta certa. E ele não estava a contar com isto. Porque sabem, Sansão, com o passar dos anos, ele aqui já estava na fase adulta, ele tinha-se habituado a ser o maior. Entendem o que é que eu quero dizer? A ter a mania que ele era o maior. Porque ele sempre conseguia tudo o que queria. Ele, se queria uma fruta que estava no alto de uma árvore muito alta, ele nem tinha que subir à árvore. Ele chegava ao calo, dava uma cacetada na árvore e ele caía e ele tirava a fruta. Era tudo fácil. E ele tinha a mania que era o maior, que era o top, o mais forte, o mais... Como costumamos dizer, a última bolacha do pacote. Né? Achava-se o top das galáxias. Tenho um familiar que usa muito esta expressão, o top das galáxias. E muitas vezes estas pessoas que se acham os maiores, os mais fortes, as mais bonitas, os mais inteligentes, os não sei quês, depois têm esta coisa de quererem colocar desafios aos outros para tentarem sair por cima, para provarem o seu ponto, que eles são os maiores, ou elas são as mais bonitas, ou o que quer que seja. Aqui nesta festa de casamento é justamente isso. É uma pessoa que tem a mania que quer novamente sair por cima. Só que acontece uma coisa muito triste, não é? Porque nós tivemos, como eu já referi, um casamento aqui no domingo passado, e lembram-se, aqueles que estiveram no casamento aqui na cerimónia, que a certa altura o pastor António Rodrigues diz uma coisa muito interessante, que ele diz sempre, né? Os pastores falam sempre nessa questão. Quem é que é o maior confidente do marido? A esposa. Quem é que é o maior confidente da esposa? O marido.
Quando os filisteus não conseguiam resolver aquele enigma, não é? Abordam a esposa, a noiva, né, daquela boda, eles fazem uma ameaça. Olha, a gente já percebeu, o teu marido pôs-nos um enigma para nos sacar o dinheiro, as nossas riquezas todas, né? Porque aquilo é uma soma, ele quer é ficar com o nosso dinheiro, arranjou aqui um esquema. Então, olha, ou nos dizes as coisas, ou... Porque os pagãos resolviam as coisas assim. E ela, em vez de fazer o que uma noiva e uma esposa deveria fazer, que era o quê? Ir contar ao marido, olha, disseram-me isto assim, assim. O que é que ela fez? Pronto, vamos tentar resolver a coisa à minha maneira. E nós às vezes fazemos isto. Às vezes a situação está complicada, isto seja dentro do casamento ou fora do casamento, seja lá o que for, e nós, em vez de partilharmos o problema com aqueles que nos podem ajudar a resolver, não vamos contar a ninguém porque isto vou tentar resolver à minha maneira. Não é? Mais uma vez, né? Deus diz-nos quem é que são os melhores confidentes. Mas as pessoas dizem, mas o que Deus diz? Não, eu resolvo. E a situação correu mal, não é? Eles adivinharam o enigma, o Sansão foi lá a um outro povo, matou 30 naquele povo, tirou-lhes as camisas e as vestes, pronto, está pago, não é? Mas ficou... Meu Deus do céu, não é? Diz o texto, e lembramos que ele tinha dito ao pai, não, desta é que eu me agrado, esta é a única que me agrada. Não é? O texto diz assim, a esposa, para cuja obtenção Sansão tinha transgredido a ordem de Deus, mostrou-se traidora ao seu marido antes da festa nupcial acabar. Irado pela sua perfídia, Sansão abandonou-a. Então, mas bolas, não era aquela de quem ele se agradava? É um bocadinho volátil este Sansão, não é? É um bocadinho volátil nas suas emoções. Abandonou-a por algum tempo e foi sozinho para a sua casa em Zorá. Afinal, não a amava assim tanto, não se agradava assim tanto dela. Não é? Quando, depois de acalmar, e o texto é interessante porque frisa, depois de acalmar, ele era bem colérico, voltou para a buscar, encontrou-a casada com outro. Eu pergunto-me se o pai de uma noiva israelita a colocaria a casar com outro. Mas é uma pergunta que fica no ar, a gente não tem resposta. Só que aqui o pai era filisteu. A sua vingança, devastando todos os campos e vinhas dos filisteus, induziu-os a assassiná-la, embora as suas ameaças a tivessem compelido ao engano que tinha dado início àquela calamidade. Portanto, era uma desgraça atrás da outra. Né? Desgraça atrás de desgraça, vingança atrás de vingança, e ele vingava-se dos filisteus, os filisteus vingavam-se dele, ele vingava-se, os outros vingavam-se, era assim sucessivamente. Né? E nesta sucessão de vinganças, há aqui uma questão interessante, porque há uma altura em que ele, depois de os filisteus assassinarem a esposa, ele entra pelos filisteus adentro, mata não sei quantos, e depois, para descansar um bocadinho, vai ali para uma outra zona, e os filisteus juntam um grande exército e entram pelo território de Israel para irem à tal zona onde o Sansão estava. E nós pensamos assim, pronto, é agora, não é? Sansão está ali, é agora, é o clímax, né? Os israelitas vão se juntar ao Sansão e vão derrotar os filisteus e vão se livrar. Só que o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que os israelitas foram fazer o quê? Não vamos ler que é para acelerar um pouco. Foram fazer o quê? Foram falar com o Sansão. Sansão, estão ali os filisteus, a gente está assim. Pá, eles são muitos. É? Eles vêm à tua procura, eles não vêm à nossa procura, eles vêm à tua. Nós vamos ter que te entregar aos filisteus. Sabem? É triste às vezes ler o que Deus diz desta situação. E eu preciso, exatamente. Deus diz assim no espírito de profecia. Se os israelitas estivessem prontos a unir-se a Sansão e continuar a vitória, poderiam nesta ocasião ter-se livrado do poder dos opressores. Mas tinham-se tornado desanimados e cobardes. Lembram-se qual era a missão de Sansão, que Deus tinha para Sansão? Iniciar o livramento de Israel. O que é que ele diz aqui? Que a missão podia ter-se cumprido aqui.
E é interessante porque nós vemos uma sucessão de vezes em que tanto Sansão como o próprio Israel não fazem a vontade de Deus. E nós perguntamos assim, Deus destruiu Sansão quando ele não fez a vontade de Deus? Não, deixou-o vivo. Quando Sansão escolheu a esposa errada, Deus castigou, fulminou, pum, não? Permitiu que ele continuasse vivo. Quando os israelitas não fizeram o que Deus queria, Deus destruiu algum dos israelitas? Também não. Permitiu que todos continuassem vivos. É interessante, não é? Porque as pessoas vão desviando daquilo que Deus quer e aparentemente para Deus está tudo bem. Não é? Eles negligenciaram a obra que Deus lhes tinha mandado, expulsando os pagãos, e uniram-se nas suas práticas degradantes, tolerando a sua crueldade e até mesmo favorecendo a sua injustiça. E nisto tudo parece que Deus está impávido e sereno, não é? Eles amarraram Sansão deixou-se ser amarrado, né? Levaram-no para os filisteus e quando Sansão estava no meio dos filisteus, arrancou as cordas, matou uns 1.000 ou 3.000 deles, com uma cajada e tudo mais, não é? Foi uma grande vitória, não é? Foi uma grande vitória. E então o povo de Israel fez de Sansão o juiz, daquela altura dos juízes, né? E é interessante porque o texto bíblico, não vamos ler, o texto bíblico diz por 2 vezes que Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. E frisa esta questão, foi durante 20 anos. Porque pelos vistos dava para ter sido juiz durante muito mais tempo. Na verdade foi apenas 20 anos, não é? De juiz. Só que o que é que acontece a seguir? Pensamos assim, pronto, Sansão já levou com não sei quantas desgraças, ele aprendeu, certo? Ele aprendeu, depois de tanta coisa, não é? Pois, só que não, porque quando nós vamos ao capítulo 16, né, entramos no último capítulo de hoje, nós temos ali verso 1, não é? Verso 1 do capítulo 16 do livro de Juízes. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então ele não era israelita. Ainda por cima nazireu, consagrado ao Senhor. Então e depois vai a Gaza e coabita com uma meretriz. Está um bocado desviado do plano de Deus, não está? E o texto diz que Deus o destruiu ali. Pronto, Sansão, agora é que foi de vez, já não te aguento mais. Pumba! Foi? Não. Deus continuou a deixar Sansão com vida. Estranho. Mas Sansão é desvios atrás de desvios e Deus não faz nada. Pior, o Sansão vai relacionar-se com a prostituta em Gaza dentro da cidade, ok? E depois o texto diz que à meia-noite, né, Sansão acorda, né, e eu até vou ler ali do Espírito de Profecia. À meia-noite, Sansão despertou. A voz acusadora da consciência encheu de remorsos ao lembrar-se de que tinha violado os seus votos de nazireu. Mas, apesar do seu pecado, a misericórdia de Deus não o tinha abandonado. A sua prodigiosa força serviu de novo para o livrar. Nós conhecemos o relato. Os filisteus souberam, obviamente, que ele estava em Gaza, né, porque as notícias circulavam, enviaram as tropas para lá, fecharam os portões da cidade, das muralhas, pronto, ele agora está preso cá dentro. De manhã, né, só que o que é que aconteceu de manhã? Ou melhor, à meia-noite, nem foi de manhã, ele acordou, e onde é que eu me vim meter? Sai da casa da tal mulher, vai pela rua, chega à porta da muralha, o que é que ele faz à porta? Pega na porta, e vai com a porta não sei para onde e deixa lá num outro sítio qualquer. E saiu da cidade e a cidade ficou com a muralha toda exposta, sem porta, sem nada. Arrancou aquilo tudo. Deus não lhe tirou a força. Deus não permitiu que ele morresse. É estranho, não é? Porque ele já fez tanta coisa. E depois sabemos que depois disto ainda vai acontecer o quê? Dalila, não é? Não chegou a experiência em Gaza. Dalila, não é? E na situação de Dalila, não é só Dalila. Não é só Dalila. O Espírito de Profecia diz-nos o seguinte. Porque Dalila ele vai conhecê-la, diz o texto bíblico, num vale chamado Vale de Sorek.
E o Espírito de Profecia diz assim: o Vale de Sorek era célebre pelas suas vinhas. Ui, onde é que isto já vai? Lembram-se das instruções do anjo no início? E estas também ofereciam uma tentação ao vacilante nazireu, que já tinha condescendido com o uso do vinho, quebrando assim outro laço que o ligava à pureza de Deus. Irmãos, eu não sei se houve alguma das instruções do anjo que Sansão alguma vez cumpriu. Eu não sei. Ele bebia, ele tinha relacionamentos impróprios, ele governava-se pelos seus gostos, ele mentia, porque quando Dalila o vai testar, quantas vezes é que ele lhe mente? 3 vezes, né? E não, a minha força vai desaparecer se fizeres isto assim, assim. Não é? Depois ela testava, era mentira. Portanto, dava falso testemunho contra o próximo. Ele não fazia nada do que Deus mandava. E, no entanto, Deus continuava a deixá-lo com vida. Estranho, não é? Mas nós sabemos como é que isto vai na fase final, não é? Que depois de Dalila tanto o importunar, ele diz-lhe de facto à 4ª vez qual é o segredo, não é? E nós sabemos o que é que acontece a seguir. A seguir, de facto, ele perde a força, não é? Deus diz, pronto, agora já chega. Agora, meu querido, já não há força para ninguém. E ele vai preso. Vai preso. O texto bíblico até diz uma coisa que é um bocadinho coisa só de pensar. Quando os filisteus o conseguiram apanhar, o que é que eles lhe fizeram primeiro? Vazaram-lhe os olhos. Uma coisa assim de não é? Portanto, preso, cego, fraco, não é? Virava um moinho no cárcere, diz o texto bíblico, eles muitas vezes, naquele tempo, os prisioneiros de guerra, os escravos, eram acorrentados àqueles moinhos, como se fossem bois, a puxar o moinho. Na prática eram os bois a puxar o moinho, não é? E diz assim: que mudança para aquele que fora juiz e campeão de Israel. Agora fraco, cego, preso, rebaixado ao trabalho mais servil, pouco a pouco tinha violado as condições da sua sagrada vocação. Deus tinha tido muita paciência com ele, mas, quando se entregou tanto ao poder do pecado que traiu o seu segredo, o Senhor afastou-se dele. Não havia virtude alguma no seu longo cabelo. Este era apenas um sinal de fidelidade para com Deus. E quando sacrificou este símbolo para satisfazer a paixão, perdeu também as bênçãos de que ele era um sinal. No sofrimento e humilhação, como joguete dos filisteus, Sansão aprendeu mais acerca da sua fraqueza do que nunca antes. E as aflições levaram-no ao arrependimento. Crescendo-lhe o cabelo, a força voltava gradualmente. Não é? Como nós dizemos muitas vezes, é nas derrotas que nós mais aprendemos. Às vezes com as vitórias nós aprendemos muito pouco, mas quando perdemos, a gente aprende muito mais. Não é? E Sansão nunca tinha parado para pensar e se autoanalisar e perceber quem é que ele era e quem é que ele estava a fazer. Nós às vezes nos seminários que a Evelyn tem feito falamos do autoconhecimento. Ele nunca tinha feito nada de autoconhecimento. E agora tinha muito tempo para fazer autoconhecimento. Enquanto andava ali às voltinhas, a empurrar a mó do moinho. E agora sim, não é? Agora ele pensa. Agora sim é que ele vai deixar de ter cabeça de feijão. Vai começar a ter cérebro. Vai construir um cérebro dentro daquela cabeça. E nós sabemos o que é que acontece a seguir antes de ler aquilo. Porque é assim, Sansão vai preso. Mas não foi morto, continuou com vida. Já não era... Ele ainda ia cumprir a missão que Deus tinha para ele. Não é? Naquela situação. Como é que ele ia começar a livrar Israel dos filisteus? Que utilidade é que ele poderia ter agora ali para a missão que Deus tinha? Mas é curioso, porque Deus diz, não, espera aí, deixa-o com vida ainda. A missão vai ser cumprida. A missão vai ser cumprida. E nós sabemos o relato.
né? Não vamos ler, é o capítulo 16 até ao fim. Né? Há uma festa na Filístia, lá num grande templo, ao deus Dagon, e eles chamam os grandes da sociedade, toda a gente, camponeses, nobres, estudiosos, tudo. O texto bíblico diz que fala de cerca de mais ou menos 3.000 homens, fora o resto. Né? E o templo tinha lá 2 colunas principais no meio que serviam de sustento, né? E trazem o troféu da guerra, né? O palhaço da festa, né? O Sansão, o cego, o fraco cego. Né? E nós chegamos então à situação do verso que lemos no início. E Sansão clamou a Deus: Senhor, dá-me força só esta vez. Só esta vez. Só para eu, de facto, desta vez, ao menos uma vez na vida, eu fazer a tua vontade. E o texto diz que o cabelo ia crescendo e a força voltava gradualmente. Mas o texto não diz que ele já tinha atingido o mesmo pico de força que tinha antes. Não diz nem que sim, nem que não. Mas para ele pedir força a Deus, provavelmente ele não acreditaria muito que tivesse ainda atingido o pico que ele tinha antes. E, portanto, afinal, não era preciso o cabelo. E Deus concorda com o pedido dele, né? Porque Deus dá-lhe a força. Tu desviaste, nunca fizeste a minha vontade, mas pronto, agora queres fazer a minha vontade? Ok, vamos a isso. E pronto, ele agarrou as colunas, derrubou as colunas, o teto caiu, morreu tudo lá dentro. Ele incluído. E nós pensamos assim, então mas vamos parar um pouco e pensar. Se Deus lhe está a dar força sobrenatural outra vez, Deus não podia ter feito que ele simplesmente furasse o teto ao ele cair, o teto, e ele ficava lá tranquilo. Ele tinha arrancado portas, ele arrancava árvores, Então, morto pelo teto? Não vos parece estranho? Porque Deus permitiu que ele tivesse força, só que agora o cumprimento da missão já não ia ser na vida, ia ser na morte. E isto ilustra um pouco a forma como Deus trabalha. E vamos já chegar à parte final. No início deste mês, nos dias 1 e 2 de maio, eu, o Jaime, a Eliana e também o Zé Carlos também lá esteve, estivemos em Lisboa nas Assembleias Extraordinárias da União a discutir e a debater algumas questões de processos da União. E estava lá connosco um pastor da divisão intereuropeia, que era o pastor Barna Magyarodzi. Nós ainda não saímos de lá sem perceber muito bem como é que se pronunciava corretamente o apelido dele, se era Magyarodzi ou Magyarodzi, pouco importa. Um pastor romeno. E era ele que fazia as meditações espirituais. E ele na sexta-feira de manhãzinha, eram 8 e poucos, para aí, ou 9, 8 e poucos, fez uma meditação que me deixou muito tempo a pensar. Porque na prática ele usou uma ilustração fantástica de como Deus trabalha connosco. Porque ele disse-nos assim, entre aspas, Deus é como um GPS. E nós pensamos, um GPS? Quando nós traçamos um destino, né, qual é o destino que Deus coloca no nosso GPS no início da nossa vida? Nova Jerusalém. E o GPS o que é que vai fazer? Vai calcular uma rota para a Nova Jerusalém. A primeira rota que ele calcula, qual é que é? É a melhor. É aquela que é. Esta é o top. Não é? Só que nós, ao longo da vida, o que é que a gente vai fazendo? O GPS diz assim, vire à direita, na rotunda. E nós fazemos o quê? Não gosto daquela zona da direita. Não, eu vou em frente. Não, eu vou em frente. E o que é que o GPS faz quando a gente vai em frente? Recalculando. E vai calcular o quê? Um novo percurso para onde? Para a Nova Jerusalém. E depois nós chegamos ali a um outro cruzamento e vemos assim uma placa. A25, A8, autoestrada. E nós pensamos, autoestrada. Rápido, bom piso, confortável. Aquele é o melhor caminho, né? E o GPS diz assim, siga em frente. E nós, mas a autoestrada é para a esquerda, gente. E nós, pisca da esquerda, eu vou pela autoestrada. É o caminho largo. Eu já fiz aqui um sermão há uns 2 anos atrás sobre o caminho largo e o caminho estreito, não é? Autoestrada.
Pronto, e o GPS o que é que faz? Recalculando. E ele vai fazendo isto com a nossa vida. Nós vamos fazendo, e ele foi fazendo isto com Sansão. O GPS dizia vira à direita, Sansão não quero. Segue em frente, não, agora quero virar. Sai da autoestrada, não, aqui está bom, o caminho aqui é largo, vou continuar. Né? E o GPS recalculando rota, propondo nova rota. Né? E ia propondo rotas. Só que o que é que acontece quando nós não cumprimos o que o GPS diz e o forçamos a recalcular uma rota? Ele calcula, ele propõe, e depois o que é que acontece ali à hora de chegada? Aumentou. Olha, já não vais chegar às horas que pensavas. Pensavas que ias demorar 30 minutos, agora vão ser para aí uns 35, 40. O caminho já não é o melhor, né? Tem desvantagens. Né? E, portanto, o GPS divino vai fazendo isto connosco. Pronto, não foste por aí, pronto, eu vou calcular uma nova rota. Mas olha, já não vai ser como a anterior. Agora vai ter desvantagens. Não é? E ele vai fazendo isto, né? E foi isto que ele fez com Sansão. Até que quando chegou o momento em que Sansão finalmente seguiu o GPS, qual era a rota para chegar à Nova Jerusalém que estava ali agora? A morte. Porque ele falhou as outras rotas todas, ele nunca quis nenhuma das outras. Olha, Sansão, agora a rota que eu tenho para ti é esta. Pronto, não é? Vai ter que ser esta, não é? Aliás, já passei demais, esperem lá, ok. Diz o seguinte, a promessa de Deus de que por meio de Sansão começaria a livrar a Israel da mão dos filisteus foi cumprida. Ele cumpriu o propósito, não é? Mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia ter sido um louvor a Deus e uma glória para a nação. Ó Sansão, eu tinha uma outra rota para ti. Não tinha que ser esta rota. Se tivesse seguido o GPS mais cedo, não precisava ser esta rota. Se Sansão tivesse sido fiel à vocação divina, ter-se-ia cumprido o objetivo de Deus na sua honra e exaltação. A primeira rota era muito melhor. Não é? Mas ele cedeu à tentação e mostrou-se infiel à sua incumbência e a sua missão foi cumprida com a derrota, a escravidão e a morte. Foi uma rota que afinal já não tinha belas paisagens, já não tinha aqueles sítios bonitos. Foi uma outra rota, não é? E agora nós entendemos o que vimos há pouco no capítulo 13, no verso 4, quando Deus diz que o pai e a mãe não sabiam que aquela primeira escolha de Sansão vinha do Senhor. Não foi Deus que escolheu. Foi Sansão que escolheu e Deus recalculou a rota. Pronto, também funciona. Também dá para ir por aqui. E Deus faz isto connosco. Não é? E agora a pergunta fica para nós. Quando eu nasci, quando vocês nasceram, o que é que o GPS divino fez? Traçou uma rota. Nova Jerusalém. Quantas rotundas é que a gente já falhou? Quantos cruzamentos é que a gente já não... É? Eu nem quero saber quantos minutos é que o GPS de Deus já adicionou ao meu percurso. Já deve ter sido muitos. Não é? Quantas vezes, não é? Viramos quando é para ir em frente, vamos em frente quando é para virar, continuamos na autoestrada, no caminho fácil e confortável, quando é para sair dela, mas enquanto existir graça, Deus continua a recalcular a rota no GPS para nos conduzir à Nova Jerusalém. Ele continua recalculando. Nova rota disponível. Continua. E é isso mesmo que o capítulo 54 vai dizer no seu término. É? Diz assim, mas ninguém precisa de ser vencido pelas tentações e pelas falhas, obviamente. O homem, o ser humano, não é deixado sozinho a lutar contra o poder do mal através dos seus fracos esforços. Anjos de Deus que sobem e descem pela escada de Jacó, que Jacó viu na visão, auxiliarão todos os que desejem a subir até aos mais altos céus.
E, portanto, meus queridos, fica a pergunta para nós. Deus não desiste de nós. Enquanto há graça, Ele não desiste. O GPS não deixa de funcionar. Não existe um momento até à porta da graça fechar em que o GPS diga assim, olha, estou farto de ti, vou-me desligar. Desenrasca-te. E desliga. Não. O GPS de Deus não faz isso. Ele continua a cumprir fielmente o seu trabalho de GPS. Está aqui a rota. Vira ali, vai por lá, vai por lá. Ele sempre propõe nova rota. E agora fica a reflexão para nós e fica a reflexão para pensarem em casa. Vamos perceber o que é que Deus quer. Vamos dar ouvidos ao GPS divino. Quando Ele nos disser para virar, vamos virar. Quando Ele nos disser para seguir em frente, vamos seguir em frente. Ou vamos continuar a avaliar o caminho, porque é deste caminho que eu mais me agrado, como dizia Sansão. Um bom sábado a todos.